Graças e paz, amados irmãos. Hoje nós estamos aqui para dar continuidade ao livro Raiz de Rejeição, de Joyce Meyer. Antes de nós começarmos, eu gostaria de deixar uma reflexão para a sua vida, que você, ao longo desse vídeo, reflita sobre isso. Se você fosse uma pessoa que não cometesse nenhum tipo de erro por todos os dias, se você não tivesse nenhuma falha, como que seria seu coração? Será que Deus te usaria da mesma forma que Ele usa você sendo falho? Então, enquanto a gente vai fazendo esse estudo das páginas 50 e 51, eu gostaria que você refletisse sobre isso. Amém? Hoje nós vamos aprender como se esforçar para ser um cristão maduro. Quando a gente fala em maturidade espiritual, irmãos, não significa que você não vá cometer falhas ou que você nunca vai errar. Veja o que diz em João, 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, nós temos que entender que nós, a partir do momento que Jesus derramou o seu sangue na cruz por nós nos tornamos justos. Então, você passar todos os dias da sua vida tentando fazer algo perfeito ou tentando não ter nenhum tipo de erro, para que assim o Senhor possa te amar mais ou te abençoar mais, daí você já começa a ser um cristão imaturo. Você sabe por quê? Porque Ele te ama bem muito antes de você prestar atenção nele, bem muito antes de você ter um relacionamento íntimo com Ele. Então, o fato de você não cometer erros não significa que Jesus não vai te amar, que Deus não vai te amar da forma como Ele ama, né? E você tem que entender que muitas vezes, fazendo o seu melhor, ainda assim você vai cometer erros, né? Por quê? Porque quando você comete um erro, por mais pequeno que ele seja, o diabo ele coloca em você um sentimento de derrota, um sentimento de alta rejeição. E aí você acaba tendo uma alta versão de si mesmo, né? Então, por causa desse sentimento que o diabo gera no seu coração, você muitas vezes não consegue servir da forma que você tem que servir. Você não consegue orar, você não consegue jejuar, você não consegue estar dentro das obras de Deus, fazendo as obras de Deus, né? E a autora cita também a questão de você exigir das pessoas essa perfeição. Da mesma forma que você exige ser perfeito, você acaba exigindo de quem está junto com você também essa perfeição. Então essa busca, né, pela essa perfeição irreal no seu companheiro, no seu irmão, no seu amigo, na sua mãe, no seu pai, acaba gerando uma pressão nesses relacionamentos. Aí você tem que se colocar no lugar. Como Jesus reagiria no meu lugar? Como que seria o relacionamento de Jesus se fosse ele que estivesse aqui, né? E ela frisa o relacionamento entre pais e filhos, que muitas vezes os nossos filhos cometem erro e nós corrigimos fazendo o quê? Brigando, muitas vezes causando até um sentimento de rejeição. E ela fala que nós devemos corrigir com amor, né? Por quê? Porque da mesma forma o pai te corrige em amor, né? Então a gente tem que ter uma aceitação, um amor, buscar fazer essa correção de modo que ele corrija a sua falha, mas também que ele se sinta amado, da mesma forma que o pai te ama, tá bom? Então assim, você nunca deve fazer com os outros aquilo que você faz consigo mesmo, né? É onde cita em Mateus 11, do 29 ao 30, que ele fala, né? Tomai sobre vocês o meu jugo, pois ele é leve, tranquilo, né? Então você nunca deve colocar um jugo sobre uma pessoa além do que o próprio Jesus está colocando. Então, como então deixar de ser um cristão imaturo?
deixar de viver sobre condenação, esquecer os seus erros do passado, né? Pensar adiante na vitória que você já teve sobre a carne, né? E parar de viver sobre condenação, pois você tem que entender que quando você comete erros, o diabo coloca em você esse sentimento como uma verdade. Mas você tem que entender que a sua dignidade e o seu valor, né, estão em Cristo. E assim você nunca vai deixar esse sentimento te afetar. Então é assim que você começa a ser um cristão maduro. Amém? Que você possa continuar sendo, buscando essa maturidade da mesma forma que Paulo buscava, né? Como ele mesmo disse, no livro de Filipenses, ele ainda não havia encontrado essa perfeição, mas ele estava determinado a prosseguir para esse alvo. Então, que você prossiga para esse alvo da mesma forma, esteja determinado a prosseguir para esse alvo da mesma forma como Paulo estava. Amém? Que Deus abençoe sua vida, graça e paz.